que é o sistema SOD, o conceito SOD? Esse é um sistema que eu desenvolvi, que é submetilação, oxigenação, glicação, inflamação e hormônio. O paciente chega no seu consultório, ele está doente, então eu tenho que ver onde é que está a doença nele. Interessa o nome da doença, isso é irrelevante. Essa história de tem a síndrome, não sei o quê, isso é, na minha opinião, masturbação mental. Porque eu tenho que ir no denominador comum das doenças. E o SOG é o denominador comum. O paciente pode estar submetilado. A maioria dos colegas não sabe trabalhar com metilação, porque não existe na nossa faculdade de medicina, eles não deram aula disso. Nós não aprendemos o ciclo da metilação. Hoje, com a epigenética, se você não souber metilação, fica difícil você trabalhar, porque a metilação, ela silencia o gene. Eu posso ter um gene para câncer de próstata, mas se eu silencio ele com um radical metil, ele fica quietinho a vida inteira, não se manifesta. A maioria das pessoas está submetilada. Algumas podem estar supermetiladas, mas a maioria está submetilada. E eu sei disso medindo a homocisteína. Se a sua homocisteína está acima de 9, 10, você está submetilado. O seu risco de morte súbita, o seu risco de arritmia cardíaca, o seu risco de câncer está aumentado. Você vai encontrar gente no seu consultório totalmente assintomático com homocisteína de 29. E o médico nem pede. Então ele não fica nem sabendo porque o cara morreu 2 semanas depois que esteve no consultório dele, entendeu? Então se eu encontrar a homocisteína elevada, eu tenho que baixar a homocisteína. Eu baixo a homocisteína com metilfolato, com metilcobalamina e com vitamina B6. B6, Tá B12, ácido fólico. É isso aí, é outro jeito de falar a mesma coisa. Então, isso é a submetilação. Aí vem a oxidação. Se você está oxidado, você vai viver menos. Todas as doenças crônicas degenerativas têm como base o estresse oxidativo. E o estresse oxidativo reflete de vários modos. Um deles é você medindo a gama-GT, que você sabe que é uma enzima hepática, mas ela não só reflete o funcionamento hepático, ela também me diz o quanto que eu estou oxidado. O ideal é você ter uma gama-GT menor que 16. E pouca gente tem isso. E se a minha gama-GT está acima, eu vou dar um antioxidante. O oxidante mais poderoso que existe chama-se glutationa. O segundo mais poderoso chama alfa-lipóico. E o terceiro é a curcumina que nós conversamos, que é também um potente anti-inflamatório. Então esse OG, G é a glicação. Quando você está na cozinha, cozinhando, e você põe o leite na panela, e o leite ferve, e você joga o açúcar e mistura, você faz uma coisa chamada caramelização. Se eu como muito açúcar, depois do jantar, depois do almoço, a minha glicemia sobe. No meu corpo existe a hemoglobina, no meu sangue. E eu já sou animal de sangue quente. Se eu juntar carboidrato, proteína e calor, eu glico. Picou, glicou. Então o que acontece? A minha hemoglobina glica, chama hemoglobina glicada ou glicosilada, que não pode passar de 5%. Se a minha hemoglobina glicada tiver até 5%, significa que a minha glicemia média nas 24 horas está em torno de 80 miligramas por decilitro. Entendeu? Então, se a sua hemoglobina glicada está 6, você está comendo carboidrato demais, nós temos que diminuir. Aqui, SOGI. E a inflamação. Como é que eu determino a sua inflamação? Pela proteína C reativa ultrassensível, que tem que estar menos de meio. E o H é de hormônios. Então eu vou fazer um perfil hormonal seu, eu vou pedir um exame de saliva sua, ou posso até fazer de sangue no começo. E eu vou ver como é que estão os seus hormônios. Como é que está a sua testosterona, a sua estrona, a sua progesterona, o seu estradiol, porque o homem também tem estradiol, o homem tem progesterona, ela pode estar aumentada, diminuída, o estradiol pode estar aumentado, diminuído, e etc. Entendeu?